Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. O Flamengo perde para o Vitória e é eliminado precocemente da Copa do Brasil. O Flamengo é absolvido por confusões no entorno do Maracanã no jogo contra o Vasco da Gama. Rossi saindo no meio do ano para a Arábia Saudita. Luiz Henrique no Flamengo, Mbappé abre o jogo sobre a chance de contratação do seu grande sonho. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Meus amigos e minhas amigas, bom dia. Olha a minha cara de tristeza. Ontem foi uma daquelas noites em que o travesseiro virou pedra e o sono tirou folga. É indigesto, é duro acordar depois de um vexame como foi esse de ontem lá no Barradão. A gente foi para Salvador achando que a vaga já estava no bolso. Afinal, a gente tinha a vantagem do Maracanã. A gente defendia um tabu de 10 anos sem perder para eles naquele estádio lá do Barradão. Mas o futebol não tolera a preguiça e cobra um preço altíssimo para quem entra em campo com salto alto, como foi o que aconteceu com os nossos jogadores. O nosso elenco, que custa uma verdadeira fortuna por mês, entrou com uma arrogância inexplicável e o castigo não demorou nem 10 minutos para bater na nossa porta. Logo aos 7 minutos do primeiro tempo, o Eric achou uma curva venenosa, a bola foi morrer no ângulo esquerdo e o nosso goleirão Rossi só olhou, só pôde sair aí na foto, né? 1-0 para eles e o roteiro do desastre estava inaugurado. Golaço, inclusive ele fez um gol aqui no Maracanã parecido. Aí você olha para as estatísticas e pensa... Poxa, o Flamengo teve 74% de posse de bola, 26 finalizações contra apenas 6 deles. Meus amigos e minhas amigas, essa tal de posse de bola ineficiente é a maior enganação do esporte moderno. O nosso time ontem foi o legítimo arame liso, cerca a cerca e não machuca ninguém. Trocando passes para os lados, para trás, numa lerdeza de dar sono, e enquanto isso, o técnico deles, o Jair Ventura, que não é bobo nem nada, armou um ferrolho impenetrável, virou o autêntico Jair Tranca-Rua, como eu alertei aqui no meu pré-jogo de ontem. E como a gente não conseguia furar aquela muralha da China pelo meio, a brilhante solução do Jardim foi mandar fazer uns 250 cruzamentos na área. E a zaga deles, alta e muito bem postada, agradeceu e rebateu absolutamente todos eles. O gol de misericórdia, né, pessoal, e a nossa pá de cal vieram numa jogada boba, uma jogada de bola parada, desatenção geral, escanteio ensaiado, um bate-rebate na área e o Rossi, numa infelicidade daquelas, deu um tapinha de mão de alface na bola direto para o meio da confusão. Era tudo que o cara queria. Regra básica, né, pessoal? O goleiro nunca deve rebater uma bola para o meio da área. Isso é princípio de goleiro. E aí o zagueirão Luan Cândido, né, que não tem nada a ver com isso, agradeceu o presentão e fuzilou para marcar 2-0. Adeus, Copa do Brasil, e mais uma eliminação precoce. Porque ano passado aconteceu a mesma coisa, melancólica para nossa coleção de frustrações recentes. Mas a fatura desse vexame tem um endereço certinho e ele atende pelo nome de Leonardo Jardim, porque o nosso professor lusitano acordou com a vontade de fazer alquimias. Todo mundo na arquibancada implorava pelo De La Cruz, mas ele vem de Luiz Araújo de titular, logo de cara, né? Quando a gente sabe muito bem que esse jogador só joga no segundo tempo e quando entra, atualmente está parecendo que está triste e desmotivado, deve estar querendo ser vendido, vende logo, porra.
E o show das decisões duvidosas do português não parou por aí, não, porque quando o barco estava afundando, em vez dele consertar, ele fez um buraco maior, colocou tardiamente o Pedro, né? A nossa grande referência de gol, aos 17 minutos. Tirou aí, afinal, o Luiz Araújo, que não estava fazendo nada, e deixou o Bruno Henrique, que estava apagadíssimo até quase o final do jogo, e quando substituiu o camisa 27, colocou o apático Wallacian, o garoto sem sangue, parece que está de sacanagem, jogando bolinha de peladeiro. O camisa 27 ficou isolado e não viu a cor da bola, né? Saiu aí de cabisbaixo. Ô, Leonardo Jardim, meu filho, faz um favor pra gente, cara. Para de inventar moda, porra. Faz um simples, faz um feijão com arroz, meu filho. O feijão bem temperado, é isso que a torcida do Flamengo gosta. Essa mania de rodízio compulsivo acaba desfigurando a equipe, meu jovem. Ai, 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 ai. Coloca a força máxima desde o início e altera conforme o jogo vai passando. Por outro lado, não dá para passar pano para o rendimento individual, principalmente do Carrascal, que andou em campo, do Lino, que estava com o freio de mão puxado, do Bruno Henrique, completamente fora de sintonia. Os melhorzinhos ali da partida foi para mim, foi o Léo Pereira, foi o Jorginho e foi o Everton Araújo, que jogaram razoavelmente aí bem. Faltou entrega, faltou aquela garra inegociável que a nação tanto exige. E eu também. Um time com o nosso orçamento mensal não tem o direito de cair para um modesto Vitória dessa maneira apática, garantindo aí um Pix de 2 milhões da CBF de presente para os baianos que lutaram até o final. Enfim, eu devo confessar para vocês que eu estou arrebentado por dentro. Eu detesto perder, ainda mais da maneira que foi, sem vontade, sem tesão, sem organização tática. O time tomou 2 gols e simplesmente bateu o desespero. Era bumba, meu boi, bola aqui para dentro da área no chuveiro. A ferida vai arder por alguns dias, mas a gente não pode jogar a toalha nunca. Vamos aguentar muita gozação dos antes, mas segue aí o jogo. O calendário é cruel e não dá tempo de chorar o leite derramado. Agora, pessoal, é juntar os cacos, recuperar a dignidade e tentar manter o foco no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, onde a nossa campanha ainda é muito boa. Um abraço para quem é de abraço e vamos torcer para que essa ressaca passe logo, porque domingo já tem outra batalha contra o Atlético Paranaense lá no sintético do Barradão. Quem viver, verá. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí, é de graça, você não vai pagar nada, é só mandar o dedo lá no like. Aperta esse botão inscrever-se também, aperta o sininho ali, dá uma hypada nesse vídeo e pronto, muito obrigado. O Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, absolveu o Flamengo das confusões nos arredores do Maracanã antes e depois do clássico contra o Vasco no último 3 de maio, naquele 2-2. Um homem morreu e outro perdeu a visão de um dos olhos, após ser atingido por uma bala de borracha. Mandante do jogo, o Flamengo havia sido enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, que fala em deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto. E corria risco de uma multa e de perder mandos de campo. Em julgamento nesta quinta-feira, a terceira comissão disciplinar decidiu, por unanimidade, que a denúncia é improcedente para responsabilizar o clube pela segurança fora do estádio. A Procuradoria chegou a sugerir que a responsabilização do clube poderia considerar fatos que ocorrem num raio de 5 quilômetros do estádio, com base na Lei Geral do Esporte. Mas a defesa do Flamengo, feita brilhantemente pelo advogado João Marcelo Costa, alegou que esse perímetro
é usado para a responsabilização individual por atos cometidos por alguns torcedores, e o Flamengo não pode jamais ser punido por isso. Havia possibilidade, como a gente já falou, de o Flamengo perder aí mandos de campo, né? O que seria uma grande injustiça, vamos combinar. O goleiro Rossi voltou a receber sondagens no mercado da bola. Um dos principais goleiros do futebol brasileiro nos últimos anos, o argentino segue aí como titular indiscutível na campanha do Flamengo. Com isso, o bom desempenho do goleirão chamou logo a atenção de equipes do exterior. De acordo com o portal Bola VIP Brasil, o Rossi recebeu sondagens de equipes do futebol saudita, mas optou por permanecer aqui no Brasil, no Flamengo. Ainda de acordo com a publicação, já existem conversas para renovar com o goleiro, que tem contrato com o Flamengo até o final 31 de dezembro de 2027. O Rossi se sente feliz aqui no Rio de Janeiro e no Flamengo e não trabalha com a hipótese de sair. Ele tem 30 anos e soma 24 partidas pelo Flamengo nessa temporada, com 21 gols sofridos. No Campeonato Brasileiro, competição na qual o Flamengo aparece na vice-liderança, o goleirão foi vazado 12 vezes em 14 jogos. Inclusive, ele já atuou na Arábia Saudita antes de chegar ao Flamengo. Emprestado pelo Boca Júnior, o Rossi defendeu o Al-Nassr do Cristiano Ronaldo no primeiro semestre de 2023, mas disputou apenas 8 partidas. Assim, com a permanência do Rossi praticamente garantida no elenco do Mengão, o Flamengo começa a pensar na próxima janela de transferências. Luiz Henrique no Flamengo, BAP abre o jogo sobre chance de contratação. O nome do Luiz Henrique continua orbitando nos bastidores do Flamengo. Durante o São Paulo Innovation Week, o presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, mais famoso como o BAP, foi questionado sobre a movimentação do Flamengo no mercado da bola e a chance de contar com o ex-atacante do Botafogo, hoje jogando aí pelo Zenit da Rússia. Embora o interesse seja real, o presidente BAP adotou um tom de cautela, citando a complexidade de competir com o mercado europeu. Para ilustrar a dificuldade da transação pelo Luiz Henrique, o presidente falou aos repórteres. Eu estou muito feliz com o elenco que a gente tem. A gente não pode deixar de olhar as oportunidades, as possibilidades que você tem no mercado. Tem uma quantidade enorme de jogadores que estão no imaginário da gente, que não necessariamente a gente tem condição de atrair nesse momento. Mas a gente está sempre observando as possibilidades de mercado, assim como foi o Paquetá. O Paquetá, se ele quisesse ficar na Europa, não teria condições da gente competir com uma proposta europeia. Então depende de muitas variáveis que não apenas a vontade ou o dinheiro que o clube tem. Mas havendo possibilidades, claro que o Flamengo vai considerar. Apesar desse discurso diplomático do BAP, a realidade dos números é a maior entrave, isso sim. Conforme informado anteriormente pelo Jornal do Fla, o Zenit sinalizou que só aceita abrir conversas pelo jogador por valores entre 40 a 50 milhões de euros, cerca de 233 a 292 milhões de reais na cotação da época. A diretoria rubro-negra considera o montante alto demais para quem investiu mais de 300 milhões de reais no começo desse ano. Os russos, por sua vez, não têm pressa nenhuma de vender o jogador e apostam numa valorização ainda maior do Luiz Henrique, que é cotado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. Antes de terminar esse programa, eu quero mandar os parabéns aqui para o meu amigo querido Fernando, aqui do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Ele hoje está completando 7,6. Um garoto, muita saúde, muita paz, muitos anos de vida. Comemore bastante o seu dia, Fernando, porque você merece. Você é gente boa, você é gente fina. Parabéns, meu amigo Fernando. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse programa. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e bora ser feliz, galera. Pra cima deles, Mengão!